Nos vídeos anteriores, estivemos analisando o comportamento de um motor elétrico de corrente contínua, simples, com apenas um enrolamento espira, e percebemos que temos um problema. O motor funciona aos pulsos, sem suavidade. Neste vídeo, vamos apresentar uma solução utilizada na indústria para esse problema. Como bônus, vamos aumentar o torque do motor. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 21ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados no comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Um aviso: este vídeo foi originalmente colocado no YouTube em 24 de julho de 2025. No entanto, devido a erros na interpretação e aplicação da lei de força de Lorentz, eu decidi retirá-lo do YouTube e substituir por este vídeo que você está assistindo agora, que foi originalmente lançado em 6 de novembro de 2025. Então você deve substituir o vídeo original de 24 de julho por este vídeo que você está assistindo agora, originalmente colocado no YouTube em 6 de novembro de 2025. Obrigado. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: um motor elétrico aos trancos, uma solução para esse problema e algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o problema do motor elétrico aos trancos. Vimos em diversos vídeos anteriores o nosso enrolamento, a nossa espira mergulhada na indução magnética, o campo magnético B, a corrente no seu sentido convencional, resultando uma força magnética dada por B vezes I vezes L. Se for um enrolamento de N espiras, substitua I nas equações por N vezes I. Quando nós temos a espira a 1 grau da referência, quando nós temos espira a 45 graus da referência ou a 90 graus da referência, nós temos os valores de torque mostrados no nosso gráfico. Veja a posição da espira, o ângulo alfa, veja a força magnética Fm que atua sobre a espira e a força em azul, que é a força de rotação, a que efetivamente faz a espira girar. No gráfico nós temos os valores sobre uma espira. 90 graus é o torque máximo, já vimos. Continuando para 135 graus e para 179 graus. Observe que o torque está normalizado em Fmag ou Fm, que é a força magnética, vezes R, que é o raio da espira. A força de rotação sobre cada lado da espira, a força exercida varia conforme o gráfico mostrado, desde 0 até uma força máxima F magnética, B vezes I vezes L para uma espira. O ciclo se repete, então nós temos um ciclo de 180 graus. Na tabela mostrada, nós temos o ângulo entre a espira e a vertical em graus, a força de rotação em cada lado da espira e o torque total sobre cada espira em Newton-metro. Observe que para 0 e 180 graus o torque é mínimo, 0. Para 90 graus o nosso torque é máximo, dado por 2 Fmag vezes R. Já comentamos que a força magnética é dada pelo produto B vezes I vezes L. E o torque sobre a espira, veja no gráfico, conforme varia o ângulo da espira, varia também o torque sobre a espira. Temos um valor máximo em 90 graus de 2 vezes a força magnética vezes R para uma espira. Observe o ciclo de 180 graus do torque. Nós temos máximo de torque nos ângulos mostrados, 90 graus, como nós já vimos. Temos agora um mínimo de torque em 0 graus, como também já comentamos. Observe então que o torque sobre a espira varia sequencialmente. Qual seria então uma solução para esse problema? Bom, o problema é, nós temos apenas um enrolamento, uma espira. Que tal agora se nós tivermos dois enrolamentos a 90 graus entre si? É óbvio que nós vamos fazer um enrolamento com mais de uma espira. Então teremos um enrolamento de N espiras. E por que 90 graus? Veremos adiante. Aí temos a nossa situação das espiras. Elas estão mecanicamente a 90 graus entre si, ortogonais. Nós vamos considerar um enrolamento E1, nós vamos caracterizar pela cor azul, e temos um enrolamento 2 caracterizado pela cor vermelha. E podemos observar que a força de rotação é mostrada no gráfico, em função de alfa. Eu tenho uma força de rotação devido à variação da força magnética sobre a espira azul, mostrada no gráfico, e temos a força de rotação que provoca o torque da espira em vermelho, mostrado também no gráfico. As duas forças agora representadas sobre a espira azul, o enrolamento azul, rolamento vermelho, em função de alfa, o ângulo, 90 graus entre si faz as espiras. Observe
como seria a variação da força de rotação em cada um desses enrolamentos. O azul e o vermelho é 1 e é 2. Vamos considerar, por exemplo, que nós vamos ter uma referência T0, sendo 0 graus. Então nós temos em vermelho T0, T1, T2, T3, T4, representando o ângulo de 0, 45, 90, 135 e 180 graus. Já a espira em azul, defasada de 90 graus, por exemplo, em 90, 135, 180 graus, 45 graus e 90 graus, porque o nosso ciclo é de 180 graus. Aí está o nosso conjunto de espiras ortogonais, a variação da força sobre elas. Nesse instante T0, nós temos o máximo de força de rotação no enrolamento é 1. 90 graus. Lembra? A 90 graus, a força é máxima. Já para a espira E2 e vermelho, nós temos o mínimo de rotação, porque ela está a 0 graus. Continuando no nosso ciclo, no próximo tempo caracterizado por T1, nós vamos ter que a força de rotação devido à espira 1 é 0,7, ou raiz de 2 sobre 2 vezes a força magnética. A mesma coisa, 45 graus. Estão defasados de 90 graus. Aí nós temos ambas as espiras com a mesma força de rotação. No instante T2, novamente, rotação mínima em E1, rotação máxima em E2. A espira vermelha está no máximo, a espira azul está no mínimo. Olha a figura direita. Quem está a 0 graus é mínimo, quem está a 90 graus é máximo. T3, novamente, nós temos as duas forças de rotações iguais, 70% da força magnética, ou 0,707. T4, período T4 agora, nós temos o máximo de força pelo enrolamento E1, o azul, e o mínimo de força no enrolamento E2. E1 está a 90 graus, máximo. E2 está a 0 graus, mínimo. E o torque total? Bom, nós vamos ver o torque total, a soma dos dois torques. Basicamente, ângulos defasados de 90 graus. Colocando em evidência, temos a equação 2 vezes a força magnética vezes R, que multiplica seno de alfa mais seno de alfa mais 90 graus, onde alfa é o ângulo que faz com a vertical. O torque máximo é quando acontece 45 e 135 graus para cada uma das espiras, respectivamente. Nesse caso, temos que o torque máximo é dado por 2,828 Fmag vezes R. Torque máximo igual 2,828 Fmag vezes R. Esse é o torque máximo. Logo, já o torque mínimo é como se fosse dado por apenas uma espira na posição de 90 graus de referência. Esse é o torque máximo para um enrolamento apenas. Então, observe, o torque mínimo para 2 enrolamentos é o torque máximo para um enrolamento apenas. Fmag B vezes I vezes R. Qual o valor do torque ao longo do ciclo para 2 espiras? 45 graus e 135 graus. O torque total, o newtonmetro, é 2,828. Já para os ângulos de 0, 90 e 180 graus, apenas 2, que é o mínimo. Então, observe pela nossa tabela que varia entre 2 e 2,828. Isso pode ser claramente visto na figura mostrada, onde nós temos o nosso torque normalizado, mínimo de 2 e o máximo de 2,828, segundo um ciclo de 180 graus. Esse é o ponto máximo, o torque máximo, que ocorre 2 vezes a cada ciclo. Nós temos o torque mínimo ocorrendo agora 2 ou 3 vezes, dependendo da sua referência, para um ciclo de 180 graus, mínimo. Para o motor com 2 enrolamentos, temos então as seguintes vantagens. O torque mínimo nunca é 0 ao longo de um ciclo. Lembra? Torque é a força que impulsiona o seu eixo, é o que dá força do motor. O torque mínimo é 2 vezes a força magnética vezes R, que é o valor máximo para o enrolamento. O torque máximo para 2 enrolamentos é 2,828 Fmag vezes R. Quais seriam as desvantagens? Bom, temos maior peso, custo e consumo de potência devido ao segundo enrolamento. A variação de torque máxima é 41,4% e o torque máximo é obtido apenas em 2 instantes do ciclo. Se nós temos um problema com 2, que já melhorou muito em relação ao enrolamento, que tal colocarmos 3 enrolamentos? Aí está a diferença angular entre eles. Veja os pontos de máximo e mínimo para cada enrolamento. O nosso torque normalizado para cada espira está mostrado na figura. Temos agora que para compor o torque efetivo sobre a espira, temos que somar esses torques. Vemos que para 30
80 graus, 90 graus e 150 graus, temos um torque normalizado de 4. E qual seria um valor mínimo? 0, 60, 120, 180. Claro, 60 graus, que é 3,46. Então, vamos ver o gráfico desse torque? A equação é dada por 2 vezes F mag vezes R, que multiplica entre colchetes seno de alfa mais 60 graus, seno de alfa mais 120 graus. Sugestão para um domingo chuvoso, que tal você calcular para 6 enrolamentos? O torque normalizado está mostrado nessa figura, de 0 a 180 graus, mínimo de 3,46, normalizado, até 4. Vamos agora comparar as três alternativas. Quando nós temos um enrolamento apenas, uma espira, o torque mínimo é 0, quando está na vertical. O torque máximo a 90 graus, 2. E a variação percentual vai de 0 até o valor de 2. Quando nós temos 2 enrolamentos, com apenas uma espira em cada enrolamento, o torque mínimo é 2. O máximo, 2,828. Um aumento de 41,42%. Com 3 enrolamentos, o nosso torque mínimo é 3,46. E o máximo, 4. Normalizado. E a variação percentual, apenas 15,6%. Está percebendo a tendência? Faremos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Uma solução para reduzir-se o efeito da operação pulsada do motor de corrente contínua é aumentar-se o número de enrolamentos desse motor. Algumas restrições surgem dessa linha de ação. Claro, aumentamos o número de enrolamentos de espiras, óbvio. O aumento do número de enrolamentos acarreta, em princípio, em maior quantidade de cobre, com o decorrente aumento de custo, peso e maior dissipação de potência na forma de calor. Quanto mais fio você vai utilizar, maior será o comprimento e, portanto, a resistência ôhmica. Também podemos utilizar materiais com maior capacidade de campo magnético, como terras raras, o que também aumenta o custo. Qual seria a melhor solução? Como sempre, a resposta é depende. Depende da aplicação. Já parou para pensar nos motores dos drones comerciais que você compra na prateleira? Qual a razão desses dispositivos apresentarem uma autonomia tão baixa? Exato. Maior torque, maior corrente e maior consumo. Mesmo as mais modernas baterias ainda sofrem com isso. E o carro elétrico? Peso e volume não são exatamente um problema. São um problema, mas não tem jeito. A solução é essa. Mas a autonomia é muito limitada e o preço de substituir as baterias é simplesmente proibitivo. Pelo menos, por enquanto, em 2025. E no próximo vídeo? Bom, no próximo vídeo, afinal, vamos começar a entender o que caracteriza o material magnético. Por que o material é magnético? Por que ele é diamagnético, paramagnético, ferromagnético? O que faz que o material tenha essas propriedades? O que vai tornar esse material magnético? Essas e outras perguntas começarão a serem respondidas no próximo vídeo. Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.